Bem-vindos para mais uma aula de arte. Já estava com saudade de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada. Vocês estão me acompanhando aí todas as aulas, não é? Eu tenho que me apresentar de novo? Professora Angélica, e nós vamos trabalhar com arte. Melhor aula que está tendo, tenho certeza disso. Então vamos lá, ok? O que nós vamos ver no decorrer desta aula? A arte e sua relação com a natureza, e nós vamos retomar um pouquinho sobre arte conceitual. Eu trouxe uma mensagenzinha para vocês. Bem, eu vejo frequentemente um gato sem sorriso largo. Acho que todos nós, né? Frequentemente nós vemos gatos, porém, sem um sorriso largo. Mas um sorriso largo sem um gato, isso eu nunca vi. Essa imagem que todos vocês devem conhecer, né, que é de um filme, ele mostra pra gente um conceito. Isto é, um desenho conceitual. Vocês conhecem a história do filme Alice no País das Maravilhas? Esse gato, ele aparece para Alice e ele é sempre muito risonho. Mas ao mesmo tempo que ele ajuda a Alice, ele também coloca ela em situações complicadas. Bem antagônico, certo? A arte conceitual, ela é bem assim. Ela dá margens para a interpretação. Então, eu trouxe essa frase justamente para vocês pensarem nessa posição. Poxa, um sorriso largo tem que ser necessariamente de um gato? Não. Então, aqui é o momento em que você vai pensar sobre o porquê às vezes ele aparece só o sorriso, porquê que às vezes ele tem um corpo com um sorriso. São feitos para que nós pensemos sobre essas situações. E assim vai funcionar a arte conceitual. Quem inventou esse tal de conceito? Foi um músico e filósofo Henry Flam, se eu não me engano, Flam, que se pronuncia. Ele, na verdade, ele também é escritor. E ele foi o primeiro a usar esse nome, conceito, para denominar um tipo de arte. Olha essa partezinha aqui, ó. Arte conceitual é um texto no qual defende que os conceitos são a matéria da arte. Então, o que antes era utilizado com suporte, né? Por exemplo, a tela, a tinta, o mármore, o barro, isso são materiais. E através desses materiais constitui-se uma obra. Agora não. Eu quero que você pegue a sua ideia, que você pegue o seu conceito, e esse conceito é sua matéria. É a partir dela que vão surgir as ideias da arte. Porém, nesse caso, ele diz que a beleza, ela nem sempre vai acontecer, né? O que nós chamamos de beleza, que visualmente, que a gente vê aquela coisa bonita, normalmente ela não se apresenta na arte conceitual, mesmo porque a arte conceitual, ela também se preocupa muito com questões ambientais. Então, ela se apropria de coisas do cotidiano, de materiais que de repente seriam descartados no lixo. Ela vai trabalhar com essa ideia também. E acaba que isso visualmente, algumas vezes, não fica muito bonito. Algumas vezes, tá? De belíssimas obras aí dentro da arte conceitual. Eu coloquei aqui para vocês uma situação em que o artista Cildo Meireles, ele é um dos pioneiros da arte conceitual aqui no Brasil. E ele cria uma linha artística chamada de circuitos ideológicos. O que ele faz? Cildo Meireles, esse período ele vai estar ali ainda um pouco restrito em termos de arte. O conceito está chegando agora no Brasil e era difícil divulgar essa ideia a partir das mídias. Então, ele começou a pensar de uma maneira de levar arte em todo lugar de maneira mais fácil. Sabe, aquela famosa, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, que eles ficam mandando para a gente
de WhatsApp, assim, repasse para tantas pessoas, senão seu dente cai. Tem umas coisas assim, manda um negocinho lá escrito e tal. Então, pensando nisso, nessa disseminação rápida, o que Cildo Meirelles fez? Ele pegou garrafas de refrigerante e inseriu nessas garrafas frases. Normalmente essas frases vão ser de cunho político, tá? Do período. E ele coloca essas frases nessas garrafas, porque, não sei se você sabe, essas garrafas de vidro retornáveis, que a gente chamava de casco, na minha época era assim. Se eu quisesse comprar um refrigerante, eu tinha que levar uma garrafinha dessa lá na quitanda e trocar, né? A gente não comprava descartáveis, nós tínhamos só garrafas de vidro, então são garrafas retornáveis. Então, eu tinha que passar essa garrafa. É como se hoje eu pegasse uma garrafa, escrevesse nela alguma coisa e passasse a garrafa adiante. Ou seja, aquele que está recebendo a garrafa certamente vai ler a mensagem que eu deixei. E aí vem o próximo comprar e ele vai levar aquela garrafa, enfim. Ele conseguia ter um circuito. Inclusive, nessas garrafas, ele coloca um questionamento ao lado dela, assim, onde que a arte pode estar? E em algumas garrafas existe até um passo a passo de como é que a pessoa podia fazer para inserir esses escritos na garrafa, sem que eles se dessem conta, né? Sem que como é que eu vou dizer? Que o comércio se desse conta de que aquela mensagem estava sendo transpassada. Ela poderia ser higienizada e aquela mensagem não sairia dali. Então, o Cildo Meirelles, ele vai usar esse artifício, pensando nessa coisa da troca, rapidinho vai disseminando as ideias dele ali, que era conhecida aí como uma arte conceitual também. Enfim, então nós vamos partir agora para o que é arte ecológica. Dentro da arte conceitual, houve uma preocupação muito grande na preservação do meio ambiente, com as questões ecológicas, e muitos artistas vão se envolver muito nessas questões. E uma dessas maneiras de trabalhar a arte sem agredir o ambiente é a conhecida land art, que eu coloquei esse exemplo para vocês, que eu sei nas aulas anteriores, apesar de eu ter citado dentro das linguagens contemporâneas, eu não comentei com vocês sobre esse tipo de arte. É um tipo de arte criada por artistas que se preocupam com a situação local e global do ambiente. Os artistas, eles vão utilizar o próprio recurso que há na natureza. Nesse caso aqui, foram utilizadas pedras, né? Essas pedras vão formar um desenho, não sei se coloquei uma outra para vocês aqui, não. Elas formam um desenho e tal, mas há instalações em que essa intervenção é gigantesca, ela é gigantesca. E a ideia é que você possa caminhar sobre ela, que você possa senti-la, né, no seu desenho, na sua figura, e ao mesmo tempo observar o que o tempo faz com a arte. Nesse caso, a gente chama de arte efêmera. Nós sabemos que ela não vai ficar ali durante muito tempo, né? Que um dia, com o passar do tempo, ela vai se desfazendo e aquilo vai acabando. Quando isso acontece, nós chamamos de arte efêmera. E a única maneira de nós termos essa arte guardada para a posteridade é através de vídeos e fotografias. Então, nós vamos ter muitos artistas que vão utilizar o ambiente, por exemplo, sal, onde tem muitas salinas, as próprias pedras. Quando tem água, eu já vi uma instalação de um barco gigantesco dentro de uma água. Ou seja, ele acrescenta algo ao ambiente sem prejudicar o meio ambiente. E por trás disso sempre vai ter um contexto, um objetivo, tá? Isso aí vai ser diferente para cada artista, que é uma questão também da arte contemporânea diferente da pós-moderna. A pós-moderna a gente consegue enquadrar os artistas em movimentos artísticos. Esse aqui é só cubista, esse aqui é só impressionismo. No contemporâneo não tem isso. Uma land art, por exemplo, ela pode trazer várias mensagens em diferentes contextos, em diferentes lugares. Tá? A ecoarte, ela aumenta o conhecimento das pessoas que a contemplam sobre questões da natureza e também sobre os problemas ambientais. Ensina-nos novas formas de coexistir com o ambiente e contribui muitas vezes para a alteração dos comportamentos da sociedade. Então, a ecoarte, ela vem com essa proposta, né? Ela vem com a proposta de
de dizer para as pessoas que há uma necessidade de preservação, que há uma necessidade de nós aprendermos a coexistir com o nosso meio ambiente sem prejudicá-lo. Nós temos aqui, eu coloquei 2 exemplos para vocês de trabalhos que envolvem essa questão da ecoarte. Um são os cavalos, totalmente feito em madeiras que são trazidos pelo mar. A artista, ela recolhe restos de cipó, restos de madeira que o mar traz para ela e ela faz essas esculturas de cavalo porque desde criança ela sempre foi apaixonada por cavalos. E nós temos também um exemplo de uma caveira, ela totalmente feita com utensílios de cozinha, panelas, pratos, copos, enfim, tudo que poderia ter sido descartado, o artista transforma em obra de arte. Essa figura, antes de eu falar sobre ela, eu gostaria que vocês olhassem bem para essa pintura. À primeira vista, e eu tenho certeza que deve ter sido a mesma impressão que vocês estão tendo, foi a impressão que eu tive, é que vale nada. Que desenho mais feio, né? Simples, não tem uma profundidade, não tem uma sombra, parece que está mal pintado. Eu não sei se vocês já leram sobre, vocês não têm idade para terem vivenciado esse momento, mas em Goiânia teve um acidente lá, se não me engano foi em 1987, um acidente radioativo. Foi uma história muito triste que aconteceu. Vou contar brevemente. Havia um hospital nessa região e esse hospital mudou e deixou para trás um rastro de coisas. Dentre essas coisas tinha uma máquina de fazer radioterapia, uma coisa assim. E nesse lugar próximo do hospital tinha um senhor que trabalhava vendendo ferros, né? E ele foi até esse lugar, viu essa máquina, resolveu levar para o lugar onde ele trabalhava e desmontar para poder vender essas peças. Dentro dessa máquina tinha uma peça de chumbo e ele, obviamente, quis retirar o chumbo para poder vender. Era o trabalho dele, o sustento da família dele. E quando ele abre essa cápsula, lá dentro tinha césio. E o césio é altamente radioativo. O césio, ele parece um sal. Só que na ausência de luz, ele brilha na cor azul, muito bonito. O que ele fez? Levou para casa, para a filha. Ele leva para lá, a família toda acha aquilo muito lindo. Ele é um pozinho que gruda nas mãos da gente. Então, a filha manuseou, limpou na roupinha, pegou alguma coisa de comer, comeu. O irmão dele achou bonito, levou para a filha. E assim criou um ciclo, né? Carregando aquele césio. 3 dias depois, a filha dele já estava morta. E a mãe, eles não sabiam disso, acabou que essa região inteira foi contaminada. Algumas pessoas ficaram apavoradas, essa família mesmo jogou no vaso sanitário, deu descarga, ou seja, levou aquele césio para a população e foi o maior acidente radioativo no Brasil, né? No final ali nós tivemos 104 mortes e mais de 1.600 pessoas adoeceram em função dessa tragédia, né? Vieram adquirir um câncer aí depois. Esse artista, ele morou nessa rua, 57, onde aconteceu isso. E ele ficou extremamente chateado, extremamente chocado, extremamente revoltado, porque uma peça dessa estaria jogada a um lugar aberto de acesso para qualquer pessoa. Então ele resolve fazer uma homenagem, criando as pinturas em homenagem às pessoas que perderam a sua vida por causa desse césio. Eu quero que vocês olhem essa pintura agora de maneira diferente. Ela foi pintada com a terra de Goiânia, com a terra radioativa. Foi isso que ela fez com as casas. Olha o que restou dessa casa. Essa parte que seria prateada é o brilho do césio, né? Então isso aqui representa o vazio, representa o que sobrou daquela rua, representa o que sobrou daquela família, tá? É uma história muito triste. E nós temos Vicky Muniz.
Vic Muniz também já é bem conhecido por todos nós, né? Eu coloquei a série que ele se inspirou em um documentário que chama Lixo Extraordinário. E Vic Muniz, ele visitou um lixão, tá? Ele foi para um lixão, ele visitou esse lixão. Lá ele teve contato com essas pessoas catadoras de lixo. E essas pessoas que serviram para Vic Muniz de modelo. O Vic fotografava e reproduzia a imagem das pessoas que trabalhavam nesse lugar usando somente o lixo. Gente, Vic Muniz é batata de cair no Enem, tá sempre lá, tá? Ele não faz trabalho só com lixo, não. Ele vai trabalhar com açúcar, ele também faz trabalhos com comidas, ele faz trabalho com recortes de revista. É bem interessante vocês olharem sobre o trabalho dele. E aí, olha só, ele pega a imagem da pessoa que trabalha no lixão e transforma em obra de arte. Essa aqui é uma que eu gosto muito, que vocês precisam ter o conhecimento de algumas coisas do passado e vinculá-la ao presente. Olha só, é uma releitura. Ele fotografou esse rapaz, ele reproduziu, mas essa pose vem de uma obra do neoclassicismo, tá? De Jacques Louis David. Ele é um ícone do classicismo. Então, Enem adora isso, fazer esse contraponto passado e presente. Então, nós precisamos reconhecer as obras do passado e entender o que ela quer dizer aí no nosso presente, tá? E nós temos Kratzenberg, adoro o Kratzenberg. Kratzenberg, ele é um senhor, tadinho, ele também viu a sua família ser enterrada viva na Segunda Guerra Mundial e ele preferiu passar o resto da sua vida mais isolado. E nesse isolamento, ele se deu conta que a natureza era um espaço que ele amava e que precisava ser preservado. Então, o Kratzenberg, ele começa a pegar troncos de árvores que foram queimadas e a partir desses troncos de árvores, ele fazia-as reviver através de suas obras de arte. Ele diz que as obras não são para venda, ele faz porque ele gosta. Ele tem essas obras no quintal da casa dele, que olha que show, é uma casa na árvore. Gente, esse senhor que já tem mais de 80 anos, sobe até hoje nessa casa da árvore. Lá dentro não tem mobílias, tem apenas algumas cadeiras, que ele passa o tempo todo observando pela janela, o farfalhar das folhas e, como diz ele, alguns macaquinhos que vão lá para visitá-lo. Deve ser uma delícia, né? E nós vamos ter também essa questão da reciclagem na música, tá? Esse grupo, por exemplo, Patu Batê, ele vai utilizar, ele fala que lixo, não, que materiais que deveriam ser jogados fora não são lixo, para ele aquilo é música. Então eles vão transformar tudo em música, tá? E nós temos também um outro grupo, esse grupo é lindo demais, o Blue Man, que ele especializou em canos de PVC. Eles também criam instrumentos musicais, porém em canos de PVC. O Patu Batê usa qualquer coisa, colher, peça de carro, e eles fazem percussão, tá? Todos eles são percussionistas. E o Blue também, porém, ele vai utilizar cano de PVC. Eles falam que eles têm, eu falo ateliê, mas tem um outro nome, onde eles constroem isso. As pessoas são contratadas para trabalhar o cano de PVC e ver qual tipo de som novo que eles conseguem tirar desses canos. Tem alguns documentários muito bons que vocês poderiam dar uma olhada, vocês vão gostar. Quem sabe alguém tem habilidade aí para criar um novo instrumento musical a partir do cano de PVC, certo? Então, olha só, a aula de hoje eu trouxe um pouquinho, tá, gente? Existem muitas mais possibilidades do conceito dentro da ecoarte, tá? E eu espero que vocês tenham absorvido aí um pouco do que eu passei para vocês e façam pesquisas sobre o assunto. Não dá nada para cair no Enem isso aqui, tá bom? Pois é, gente. Então, a aula de hoje finaliza agora com vocês. Se tiverem dúvidas, anotem aí no caderninho, por favor, e já manda no dia da nossa... no Tira Dúvida, na hora do Tira Dúvida, para que a gente possa conversar sobre isso. Eu gosto que vocês façam perguntas para que eu possa direcionar a aula melhor para vocês.
Eu sei que essa parte da arte contemporânea e conceitual ela é um pouco complicadinha mesmo, mas aí a gente pode conversar sobre depois, tá bom? Então é isso. Um beijão, até a próxima!